Boa tarde a todos, muito bem-vindos em mais uma Conexão Bretanha, a nossa última conexão, a nossa última live do ano de 2022, encerrando um ano que foi um ano difícil para a suinocultura brasileira, mas foi um ano onde a Bretanha marcou presença aqui nas redes sociais, com as nossas lives, com assuntos técnicos, assuntos de dia a dia de produção. Hoje estamos recebendo aqui para falar sobre durabilidade das doses de sêmen a nossa gerente técnico de suporte ao cliente, a médica veterinária Kerlin Caldeirão. A Kerlin é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pelotas, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-MBA em Inteligência de Negócios também pela Getúlio Vargas, está cursando o MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores, está na Bretanha já há quase 15 anos, começou como trainee, é uma das mães do nosso programa SAC e especialista em reprodução. Muito bem-vinda, Kerlin, obrigado pela tua presença para conversarmos um pouco sobre durabilidade das doses de sêmen. Obrigada, Pedro. Olá a todos vocês. Um prazer enorme estar aqui para conversar um pouquinho sobre um tema tão desafiador, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo. Durabilidade das doses, que o nosso indicador é motilidade, vamos falar um pouco mais sobre o assunto na sequência. Lembrando aqui alguns pontos, essa live vai ser disponibilizada no canal da Bretanha no YouTube. Vocês que seguem a Bretanha no Instagram, curtam e compartilhem. Nós temos colocado muita coisa legal no Instagram, no LinkedIn. Então, para quem nos segue nas nossas redes sociais, Bretanha, arroba Bretanha Suínos, nós estamos sempre buscando trazer inovações e coisas novas para o setor. Como sempre, a gente vai fazer aqui um bate-papo com a Kerlin, algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns insights. No final, teremos espaço para as perguntas aí da nossa plateia, dos nossos ouvintes, e teremos o maior prazer em responder a todos, e aqueles que nós não conseguimos responder, entraremos em contato por e-mail ou por as mídias sociais. Então, para vocês que seguem a Bretanha, arroba Bretanha Suínos no Instagram, no LinkedIn, temos muito conteúdo legal. Estamos preparando aí com o nosso time de marketing um belo programa para nossas lives aí para 2023. Já temos aí uma lista de convidados. 2022 nós ficamos bastante com nossas pratas da casa, com nossos especialistas. 2023 aí a gente já tem alguns convidados de renome nacional e renome internacional para estarem aqui conversando sobre assuntos provocativos, a interação entre genética e reprodução, ESG, inteligência de dados e de informações na reprodução dos suínos, liderança, formação de pessoas. Então são assuntos que nós vamos estar trazendo aqui em 2023. Então, mais uma vez, curtam, sigam arroba Bretanha Suínos no Instagram e no LinkedIn. Muito bem, pessoal, então, começando hoje esse assunto, durabilidade das doses de sêmen. A durabilidade é um dos indicadores, ou digamos assim, é o que mostra se a dose está pronta ou pode ser usada. O indicador de durabilidade é motilidade, ou seja, quando a dose perde motilidade, quando cai de 70%, significa que a dose não está apta para uso ou seja, perdeu a durabilidade. Muito bem, Kerlin, a gente vai fazer um bate-papo aqui, fazendo uma interação, e eu vou começar te fazendo uma pergunta bastante capciosa, diríamos, né? Hoje, nós acompanhamos isso, você acompanhou isso, lá em 2008, 2009, quando você começou a sua carreira profissional, as centrais de sêmen estavam dentro das granjas de suínos. Você mesmo fez muito trabalho em centrais, começamos a implantar o nosso programa
sêmen de alta qualidade, trabalhando em qualidade de doses, trabalhando em qualidade de água, trabalhando em morfologia. E ao longo desses anos, houve uma transformação da suinocultura. A central saiu de dentro da granja e foi construída, foram feitas grandes centrais hoje com empresas especializadas, as empresas de genética, centrais especializadas. E hoje as doses são distribuídas por grandes centrais em grandes áreas, em grandes raios geográficos. O que a gente tem observado aí na Bretanha, e na minha opinião, eu gostaria de saber o que você acha, mas como que você vê a questão de monitoria da durabilidade das doses? Você acredita que hoje o produtor de suínos lá, a granja, o sistema que recebe dose, não está confiando demasiadamente no seu fornecedor de sêmen e negligenciando o acompanhamento e o controle da durabilidade das doses na sua granja? Qual que é a tua opinião sobre isso? Pois é, Pedro. A gente tem no campo visto muito esse tema, sabe? E eu vejo que grande parte dessas dúvidas ou dessas demasiadas certezas, né, que os produtores acabam implementando no recebimento da dose de sêmen, ela é muito baseado em excesso ou em falta de conhecimento. O que é verdadeiramente uma dose de sêmen? Uma dose de sêmen, ele é um ser vivo, né? Então, se a gente for um pouco antes do início da história da migração das centrais de sêmen dentro da granja para as grandes centrais de sêmen e indo lá um pouco na origem, onde a gente passou a implantar a inseminação no Brasil, né, e nas granjas e deixar de usar o macho, né, a gente recebia o macho até então. Hoje a gente recebe o macho através de uma dose de sêmen, mas ele permanece, a dose de sêmen permanece sendo um ser vivo. E quando a gente tem isso em mente, o produtor ele precisa ter o desenvolvimento do conhecimento e da percepção de que, ao receber uma dose de sêmen, ela precisa atender algumas características. É como, fazendo uma analogia, o recebimento de uma leitoa hoje dentro da granja dele. Ao receber uma leitoa, seja de uma integradora, seja de uma empresa de genética, o que hoje se faz ou se deve fazer, né? Primeiro, ela deve chegar viva à granja, certo? Com certeza. Bom, depois, outras características, como não estar claudicando, se o número de tetos acordado que vai receber está realmente recebendo, e por aí por diante, né? Então, isso já é uma coisa bastante trabalhada dentro das granjas. Enquanto a dose de sêmen simplesmente recebe-se na granja, em muito, ou a maioria das granjas, e coloca dentro da conservadora. E aí, como é que está esse ser vivo que está sendo recebido na granja, né? Então, eu vejo que é um tema muito simples de ser visualizado pela granja, a durabilidade, porque ela pode ser facilmente verificada com sistemas muito baratos, né? E simplesmente não se faz nada a respeito disso. Então, se acredita ou se pressupõe que aquela dose está viva. E a gente não mede. E já dizem os grandes estudiosos aí, né, das empresas, que o que não é medido não é gerenciado. Então, isso é uma lacuna de conhecimento que existe com relação a implementar rotinas na prática que gerem essas informações para a gente ter tranquilidade de que quando a gente realmente fizer a inseminação, a natureza vai tomar conta do que ela tem que tomar conta, mas até ali a gente precisa estar tranquilo que essa dose esteja viva, que ela tenha o mínimo aí de motilidade, né? E aí, puxando um pouquinho desse tema, motilidade, para uniformizar, né, o tema durabilidade, ela é a quantidade de espermatozoides vivos numa dose, ou em movimento, vamos, né, traduzir assim. Então, a cada 100 espermatozoides, hoje, a gente precisa, e tem a métrica ainda, de que 70% deles deve estar vivo para que a dose seja usada. E essa métrica, ela é uma métrica extremamente antiga, foi a primeira métrica desenvolvida, inclusive, nessa tecnologia, aonde diretamente, se nós não tivermos 70% de motilidade nas doses, os estudos mostram perdas de número de nascidos e de taxa de aparição nas granjas. Então, é uma métrica que a gente precisa ter um cuidado, um carinho especial.
Eu acredito que essa pergunta, a resposta dela seja falta de conhecimento ou de entendimento de que a dose de sêmen não é um produto acabado. Ele é um produto vivo e que está em movimento de qualidade ao longo do tempo. Muito bem. Em outras palavras, Kerlin, eu acho que talvez o excesso de confiança no fornecedor, que nós sim devemos ter confiança, porque dose de sêmen é confiança, mas o excesso de confiança aliado ao desconhecimento, ou talvez muitas vezes até ao descaso, não leva em consideração. Gostei muito do seu exemplo, da sua comparação com a leitoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de genética e trabalhei na área técnica, na área comercial, onde efetivamente quando chegava uma leitoa claudicando, uma leitoa com prolapso, uma leitoa com menos teto, havia um auê por parte do cliente. E, no entanto, nas doses ninguém faz nada. É como se estivesse recebendo o macho e seja o que Deus quiser, porque você está monitorando. Efetivamente é um tema muito importante, lembrando, né, que cada dose é responsável por 4 leitões. Né? Então, significa que o efeito pode ser devastador se houver algum problema naquela partida. Muito bom. Kerlin, falando em durabilidade, motilidade, como nós falamos, como você falou, né, que a principal métrica para avaliar se a dose está viva ou não, na tua experiência, quais são os principais fatores que afetam a durabilidade da dose? Como que eu posso minimizar esses riscos, falando sobre o ponto de vista da granja? Quais são os fatores, tanto na central, no fluxo de produção, quanto na granja, mas como eu posso minimizar esses riscos? Sim. A durabilidade ela é influenciada por N fatores, né? Eu vou citar alguns deles aqui, porque, digamos assim, a lista é um pouco ampla, né? Mas alguns principais, né? A durabilidade, quando a gente fala tanto em motilidade, né, quanto em tempo de duração dessa dose, uma vez que a central de sêmen hoje ela produz uma dose e dá um prazo de validade, referência para o uso dela, né? Então, o primeiro item que eu destaco aqui é a parte dos diluentes, né, Pedro? O diluente usado, ele vai determinar a capacidade de duração daquela dose. E quando eu falo em capacidade de duração, há uma confusão nesse tema, né? Porque a capacidade de duração da dose, ela está ligada, sim, ao até 3 dias do diluente, até 5 dias do diluente, ou até 7 dias do diluente, né? Mas o que o diluente recomenda é até esse período, e não é até exatamente aquela data, né? Então, hoje a nossa recomendação, inclusive, quando a gente faz recomendações de prazos de duração, de durabilidade da dose com relação ao diluente, se o diluente é de 7 dias, tu dá uns 5 dias de prazo para essa dose, justamente para ter essa folga, né? Onde as demais variáveis podem interferir e podem ser um problema com relação a essa durabilidade. Então, em primeiro lugar, o diluente. Tem que ter ciência de qual diluente está sendo usado, qual é a capacidade daquele produto, né? E hoje, diluentes desta longa duração são largamente utilizados justamente para dar segurança no uso dessas doses, ou aumentar essa segurança. Segundo ponto em durabilidade, a gente tem o tema de contaminação bacteriana, né? Contaminação bacteriana, ela é um processo basicamente carregado de responsabilidade do centro de processamento de sêmen. Então, a coleta do sêmen, ela não é uma coleta estéril, né? Ela é uma coleta que pode carregar contaminações. O processamento de sêmen também tem vários pontos que eles podem contaminar aquela dose produzida. E o que a contaminação ela impacta na prática, na durabilidade, né? É uma conta bastante simples, né? Quando eu planejo uma dose de sêmen, eu tenho uma quantidade de células que a gente prevê estar dentro e se nutrir do nutriente que é o diluente que está ali. A partir do momento que é adicionado outros seres que também vão se alimentar do mesmo insumo, né, que é o diluente, eu diminuo a capacidade de disponibilidade daquele nutriente para o espermatozoide. Todo ser vivo, ao ingerir alimento, elimina excreções e as bactérias, através disso, acabam intoxicando o espermatozoide, o meio, né, onde o espermatozoide está,
e com isso acabam afetando a durabilidade, ou seja, levam efetivamente à morte desse espermatozoide. Então, eu destacaria isso como um segundo ponto, né, que é a contaminação bacteriana. Inclusive, ela é uma premissa de qualidade que a gente trabalha bastante para que se preserve, né, uma contaminação limite para não ter esse tipo de problema. Um outro ponto também que interfere na durabilidade e também está ligado à parte da produção lá na central de sêmen, né, é a parte da osmolaridade. Ou seja, a osmolaridade ela influencia no estresse que o meio vai promover à célula espermática. Os diluentes, mais a água que hoje são utilizados para promover a diluição, né, do ejaculado e a sua manutenção, eles são previstos dentro de algumas premissas que se aproximam muito ao ejaculado ou a situação fisiológica que o espermatozoide é produzido no macho. Então, ele é um ponto muito importante. Se a central de sêmen, né, tiver erros com relação à diluição do diluente, ao uso de uma água inadequada, isso pode alterar essa homeostase que a gente espera desse meio e, consequentemente, eu perco também a viabilidade, né, dessa dose de sêmen e aí eu perco a qualidade. E aí, saindo um pouco da central, porque a gente falou bastante de durabilidade que é carregada pelo centro de processamento de sêmen, né? A gente tem ainda a temperatura. E a temperatura do sêmen suíno, ainda a gente trabalha no range de 15 a 18 graus, de forma geral, né? A gente sabe que diluentes desta alongação já estão vindo com capacidades para até que permitem um alongamento, um distanciamento dessa temperatura. Mas ainda a segurança, digamos, técnica ainda é entre 15 e 18 graus. E nesse item, né, temperaturas abaixo de 15, abaixo de 14 e acima de 18, 19 graus, elas também contribuem negativamente para a durabilidade. Temperaturas abaixo, elas levam à morte espermática, e basicamente um fenômeno que acontece na célula, onde há um rompimento da célula espermática e então perde-se a viabilidade. E temperaturas acima, né, de 17 a 18 graus, são temperaturas onde eu passo a ativar a célula espermática. Ela ativa, consome mais nutrientes, né, e com isso o nutriente tem menor tempo de disponibilidade para manutenção. E aí, assim, como controlar esses riscos, né, Pedro? Isso parte muito do conhecimento de produção de uma central de sêmen. A gente sabe que é muito detalhe que envolve. Nós, inclusive, o nosso trabalho técnico, onde a gente faz auditorias dos processamentos, né, das centrais de sêmen, ele é composto hoje por 85 pontos críticos. Então, temos mais de 90 POPs que baseiam todo esse processamento para justamente amenizar tudo isso, né? E aí um ponto que também tem uma responsabilidade enorme da granja é a parte de conservação, de temperatura e de conservação, né? E nesse quesito eu só queria fazer o último destaque, que a gente precisa ter uma memória e pensar que uma dose de sêmen, ela fica sob a responsabilidade da central por até 12 horas a 24 horas, né, entre o início da sua produção até a saída, de transporte mais entre 12 e 24 horas, aí depende um pouco da distância geográfica. Significa que de 1 a 2 dias, né, a dose está ainda chegando à granja. Mas após chegar à granja, ela fica mais 3 a 4 dias na granja. Então veja, a gente tem muito mais tempo de responsabilidade em temperatura da granja do que do centro de processamento. E aí a gente tem uma premissa, uma verdade que a gente diz assim: a responsabilidade de ter uma dose de qualidade é da central, mas em manter essa qualidade é da granja. Muito bem. Eu acho que um outro grande ponto, né, que vale a pena, falando em diluente, né, é a questão da individualidade dos machos também, que podem afetar a individualidade do macho, o tempo que esse macho mantém a célula viva, né, e muitas vezes se confia demasiadamente no diluente e dá o prazo de validade, o diluente é de 7 dias, então eu vou dar prazo de validade de 7 dias, e tem 10, 15% dos machos que, independente do diluente, eles sempre vão
vai ter viabilidade menor. Né? Então, às vezes também são pontos que são negligenciados algumas vezes, né? E aí obviamente a responsabilidade da central. As pesquisas ainda não responderam algumas perguntas sobre a inteligência da produção de doses de sêmen, né? E especialmente sobre os subgrupos de machos que a gente chama de subférteis, né? E que é essa lacuna de machos. Os machos muito férteis são facilmente identificados pela central. Os inférteis também, né? Mas existe uma população, uma subpopulação que ainda nós não temos conhecimento ainda trabalhado e na prática para conseguir identificar essa lacuna de machos. E o ponto que você levantou, Pedro, é muito interessante, porque a gente implementa uma série de controles na central para que o mínimo de machos vão a campo que não tenham capacidade de durabilidade. Mas, por vezes, seja pela individualidade, por todos os fatores que a gente conversou, alguns vão. E aí essa é a grande preocupação, né? Onde esse macho cair, ele provavelmente, essa granja pode afetar a produtividade dessa granja, né? Com certeza. Eu acho que, pegando aí já um gancho nesse teu comentário, nessa tua resposta, hoje, uma das coisas que a gente trabalha, e eu tenho visto a Bretanha e o time técnico da Bretanha trabalhar fortemente, como que a central pode ajudar o produtor, o cliente dessa central, quem está recebendo a dose, a controlar a durabilidade. O que hoje vocês do Serviço Técnico da Bretanha têm recomendado às centrais que são assistidas pelo Serviço Técnico? A central de sêmen, por ser um ambiente muito controlado e ter um autoconhecimento, né, na produção de doses, ela tem capacidade de contribuir muito com essas informações a campo, né? Então, o que a gente busca fomentar para os nossos clientes e também está em uso nas centrais de sêmen operadas pela Bretanha, a gente busca fomentar que cada ejaculado ele é uma produção especial. Por cada ejaculado ser uma produção especial, ele tem que ter um acompanhamento individualizado ao longo do tempo. Então, nós recomendamos que ao final do processo de produção, uma dose de sêmen seja mantida na central e seja checada a durabilidade dela, ou seja, a motilidade dela, por 24 horas. Nas primeiras 24 horas, se eu tiver algum problema de produção, é um tempo em que eu consigo ainda resgatar boa parte dessas doses para fazer uma reposição. Inclusive, isso é uma recomendação que a gente tem, é um compromisso que a central deve ter com a granja. Pelo menos mais uma análise no meio desse período, então, quando são 5 dias de validade da dose, a gente já coloca mais uma análise com 3 dias e uma análise lá com 5 dias. Isso quando a gente está em rotina de produção, né? Já o macho, quando ele está sendo preparado para entrar como macho ativo na produção, isso deve ser diário até o 5º dia, né? E aí que vem a importância dessa informação, no sentido de que se houve algo com essa dose na central, que tem ambiente controlado, conhecimento alto para poder fazer essa análise, certamente ela campo vai estar prejudicada. E aí é o compromisso da central de avisar essa granja que recebeu esse produto, pedir para parar imediatamente o seu uso e repor e, enfim, substituir por um animal viável, né? Mas aí, essa é uma parte do processo, né, Pedro? Depois da dose sair, o produtor ele precisa ter a ciência de que ela ainda vai sofrer com o transporte e ainda vai sofrer com a armazenagem dentro da granja. Então, a central contribuir fazendo essa informação dentro não elimina o fato dele checar de novo lá na granja, porque existem outros fatores depois que essa dose sai que não estão sob a responsabilidade da central de sêmen. Com certeza, e aí eu acho que você destacou aí, entre os fatores que você destacou, o diluente, a osmolaridade, você destacou a contaminação, né? A contaminação, ninguém vê bactérias. Bactérias a gente tem que acreditar que existem, né? E por ninguém ver, talvez algumas vezes a gente negligencia a presença dela ou não. Você acha que hoje, você concorda que hoje tem oportunidades ou a contaminação das doses
é um risco para os resultados reprodutivos da granja, ou para a durabilidade dessas doses e, consequentemente, para os resultados reprodutivos? Sem dúvida, sabe, Pedro? E te diria assim que em termos de produção de doses, eu acho que é o ponto assim que chega a arrepiar cada um de vocês aí que trabalham nesse segmento, né? E que sabe o quão dramático é quando a gente tem uma contaminação. E a contaminação da dose, ela tem alguns, digamos assim, algumas entradas, né, no meio do processo. Pode ser alguma contaminação generalizada de processo, ou pode ser uma contaminação pontual de algum outro macho. Então, a gente tem evoluído muito os temas de tornar gerenciável o tema da contaminação em centrais de sêmen. Então, ao longo da história do programa SARC, a gente vem incrementando essas análises. A gente já partiu de análises mensais de processo, já estamos em análises semanais desse processo e, inclusive, diárias em muitos locais, para justamente a gente ter tempo de ação para poder controlar esse medo, né? Esse inimigo invisível. Esse inimigo invisível na dose de sêmen. Então, sem dúvida, é um destaque especial. E quem já trabalhou em central e teve a oportunidade de vivenciar um problema de contaminação, a gente sabe que a contaminação ela não acontece da noite para o dia, ela vai se incrementando, bem como a sua tratativa também não desaparece da noite por dia. A nossa experiência e as experiências que a gente acompanhou no mercado brasileiro nesses 15 anos mostram que, aplicando práticas muito específicas e conhecidas, ainda a gente leva em torno de 1 mês a 2 meses para poder estancar um problema de contaminação. Então, sem dúvida, é um destaque especial. E nesse quesito, né, Pedro, nós falamos da responsabilidade e da central, sim, e da contaminação da dose. Mas aí, eu devo só fazer uma lembrança aqui que a dose de sêmen ela não é estéril. A gente, inclusive, tem um limite de até 500 UFC por ml, que a gente considera um limite aceitável, que sabe que não tem, né, grandes impactos reprodutivos. Então, uma dose de sêmen chegando na granja, dentro do limite de contaminação, eu preciso garantir a temperatura da conservadora. Por quê? Se a temperatura da conservadora passar de 18 a 19 graus, a temperatura da conservadora vai acabar influenciando para que essa bactéria se prolifere e aí vire um problema. Então a gente tem esses dois viés, uma responsabilidade da central, obviamente, porque a bactéria não tem dente, como a gente brinca, então ela entra através da produção de sêmen, ela na central, mas existe a responsabilidade da manutenção dessa qualidade depois pela granja, através de uma temperatura muito controlada da conservadora. Muito bem. Realmente, algumas vezes, alguns técnicos e às vezes alguns especialistas acham que a bactéria entra na dose de sêmen por osmose. Não entra. A bactéria que está lá dentro foi colocada lá pela central e pode ter se multiplicado lá porque o antibiótico, por exemplo, no diluente não foi eficiente, porque a temperatura da conservação não foi eficiente, ou muitas vezes porque a carga bacteriana era tão alta que o antibiótico, né? Então às vezes as pessoas esquecem. Mas pegando esse gancho de conservação, hoje, no que você tem trabalhado, que tem visto a campo, quais são as oportunidades para melhorar a conservação ou talvez até melhorar a monitoria da conservação das doses das granjas? Qual é a tua experiência? A gente precisa partir de um pressuposto de que uma conservadora de sêmen ela precisa ter algumas características mínimas, vamos chamar assim, né? Então ela tem que ter uma capacidade de aquecimento e resfriamento, as duas. E aí a gente é muito questionado a campo, né? Mas a minha granja está numa região quente, eu não preciso de aquecimento da dose. Precisa sim. Porque no meio desse processo entre aquecimento e resfriamento, eu tenho uma inteligência eletrônica nas conservadoras de sêmen que fazem um balanço entre frio e quente, para que essas massas estejam de forma homogênea dentro da conservadora, né? Então a gente precisa partir primeiro de critérios mínimos de uma conservadora para ter na granja. Então, critério mínimo número 1, ela tem que ter capacidade de resfriamento. Todas têm, no final, né? Capacidade de aquecimento. Um sistema eletrônico inteligente que faça o jogo dessas massas de temperatura.
e um sistema de ventilação para que isso percorra e fica homogêneo por toda a conservadora. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que todo o sistema eletrônico ele é influenciado por descargas elétricas, oscilações elétricas e assim. Não significa que eu tenho uma conservadora que alcance esses critérios que eu estou totalmente protegido, né? Então, normalmente granjas estão em finais de redes elétricas, acaba tendo temporais na região, quedas de energia, etc. Tudo isso pode influenciar na desconfiguração do sistema eletrônico e, com isso, as premissas do meu equipamento não alcançarem o uso dele. Então, para esse caso, a gente precisa monitorar, né? E hoje a gente tem usos de termômetros de máxima e mínima dentro das conservadoras, tem conservadoras que vêm já com sistemas de data logger, né? Mas a gente precisa lembrar que todo o sistema manual, vamos chamar assim, né, Pedro? Ele precisa de alguém que vá até a conservadora e que olhe o termômetro. De alguém que vá até a conservadora, baixe a informação do data logger, né? E consiga verificar, né? E isso a gente sabe que pode ser uma barreira para essa eficiência. Então já tem internet das coisas aí, nos está possibilitando várias ferramentas de tecnologia, onde já tem hoje sistemas de rastreadores, né, com ligação na nuvem de informações, onde eles transmitem a informação momentânea, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos daquela conservadora, e tem um app que avisa, né, se a temperatura cair fora do range. E isso é uma ferramenta sensacional, porque eu posso ter ação, né? Então, imediata antes de perder aquela partida de doses, antes de perder aquela dose, e o mais trágico, né? Antes de usar aquela dose acreditando ainda que está apta. Ou seja, uma combinação de equipamento, de hardware, uma boa conservadora, adequada, não uma geladeira adaptada ou uma geladeira, pegou a geladeira velha lá da esposa, levou para a granja e tal, conservadora de qualidade, um sistema monitorado, uma qualidade elétrica e a informação na palma da mão, através do Zap e através do smartphone. Para quem está chegando agora ou chegou mais tarde, estamos conversando aqui com uma médica veterinária, Karen Caldeirão, nossa gerente técnica na Bretanha, uma das criadoras e idealizadoras do programa Sêmen de Alta Qualidade, que controla junto com a equipe aí, monitora hoje mais de 30 centrais do Brasil, de diferentes tamanhos, controla junto aos nossos clientes mais de 6,5 milhões de doses produzidas anualmente, tá? E está dividindo conosco aqui toda a sua experiência prática na área de reprodução, especificamente no tema durabilidade da dose de sêmen. No final teremos espaço para perguntas. As meninas da organização nos avisam que vamos avançando no tempo, então vamos encaminhando para nossas últimas perguntas aqui, para abrirmos as perguntas aí para o pessoal. Então, nos sigam aí no Instagram, mandem a pergunta, que nós estamos aqui, a Júlia está pegando as perguntas para nos encaminhar na sequência. Kelly, o indicador hoje de durabilidade da dose é o prazo de validade, né? Quando eu bati um papo aqui com o Everton, com a Georgia, a gente discutiu muito isso, até onde vai a responsabilidade da central e onde começa a responsabilidade da granja. Você destacou aí que o tempo de vida da dose, 80% dele é na granja, 20% dele é na central. Mas, no entanto, a responsabilidade da central se mantém quando a gente trata de concentração, de contaminação e, obviamente, da durabilidade. No entanto, assim como a gente vê lá num pote de iogurte, num litro de leite ou num quilo de carne, existem recomendações, e essas recomendações mantenha resfriado após aberto, mantenha a temperatura dos graus, né? Agora, dentro da negligência aí que nós falamos lá no primeiro tópico, né? Na tua experiência ou a recomendação hoje, o que nós podemos fazer na granja para garantir que a dose que está sendo colocada dentro da porca está atendendo aquelas 4 premissas de qualidade: genética correta, contaminação,
é controlada, concentração e durabilidade, ou motilidade, durabilidade, que a dose está viva, com mais de 70% de motilidade. O que nós podemos fazer hoje? Qual que é a tua recomendação? Pedro, dessas premissas de qualidade, né, a nível de ganja, hoje a gente tem conhecimento e tecnologia, né, e ferramental, vamos chamar assim, para basicamente controlar a parte de durabilidade. E é um processo extremamente simples, que um colaborador bem treinado consegue executar no dia a dia. E relembrando, né, um microscópio, uma chapa aquecedora, né, um banho-maria que eu possa aquecer uma parte, né, uma fração dessa dose de sêmen para fazer análise de motilidade. Então isso a gente pode fazer e deve fazer, e é responsabilidade da granja fazê-lo, né, a cada inseminação e a cada partida de doses, né? Então a gente recomenda que se vai usar 2 machos para fazer a cobertura das doses naquela manhã, você deve avisar os 2 machos, né? Estando eles aptos, você pode sim fazer o uso dele. Fora essa premissa de qualidade, hoje a gente não tem ferramental, conhecimento e digamos, especialização dentro de uma granja que permita conferir e checar as outras premissas de qualidade, que é a parte de contaminação bacteriana, né? E a parte de concentração da dose, concentração espermática da dose. Então, nesse quesito, a gente desenvolveu ao longo desses 15 anos, né, expertise para trazer em laboratórios essas análises, laboratórios terceirizados. Hoje nós temos uma parceria com a Universidade de Passo Fundo, né, em Passo Fundo, onde a gente traz as doses, os clientes nos encaminham essas doses, as doses vão para o laboratório terceirizado dentro da universidade, que é ligado inclusive ao MAPA, né, ele é credenciado pelo MAPA, para fazer a checagem dessas outras premissas. E aí o que a gente recomenda? Que você armazene 5 doses por semana, hoje um balanço, um equilíbrio, enfim, digamos assim, algo mínimo que a gente precisa fazer, armazena essas doses, 5 doses, até o último dia de prazo de validade, ou muito próximo ao último dia de prazo de validade. Pega essas doses, preserve elas no meio de resfriamento, principalmente para preservação da parte de contaminação, daquele status da contaminação no dia que ela, né, vai ser, e envie para um laboratório terceirizado. A gente tem todo o suporte aqui em Passo Fundo de recebimento dessas análises, e com isso a gente passa a conseguir conferir as outras 2 premissas de qualidade: concentração espermática e a parte de contaminação. E aí, talvez muitos estão se perguntando assim, mas e por que eu vou fazer isso? Por que, né, para que fazer isso e tudo mais? Gente, aí vem aquela coisa, a Bretanha é produtor de sêmen também, né? E uma responsabilidade, algo muito bacana que há numa relação cliente-fornecedor, parceiros, né? É justamente a gente poder compartilhar informações e conhecimento. Porque quanto antes se identificar algum problema, antes a gente pode corrigir, e os efeitos deletérios, né, às vezes podem ser extinguidos ou reduzidos num percentual muito baixo. Então a gente tem uma prática, os nossos clientes de sêmen, de incentivá-los, né? Fomentamos que tenham um microscópio nas granjas, que mandem para laboratórios para poder checar essas premissas de qualidade. E aí, não a central estar segura, mas você, produtor, gerente de uma granja de suínos, estar seguro de que aquele ser vivo que você recebeu está adequado e atendendo as premissas que você contratou, e que ele vai permitir que a genética e os manejos que tu aplique na granja possam externalizar e dar a produtividade que a granja tem capacidade, né? Deixar a genética fazer o seu papel aí de produtividade, número de nascidos, né? E aí os manejos contribuírem para que tenha as taxas, né, que hoje a gente almeja aí os 35, 40 leitões, enfim, né, por fêmea por ano. Então esses são os grandes pontos que há lacunas e muitas oportunidades, e aqui eu faço um pedido, né, que a gente precisa fazer um trabalho conjunto a campo, com todos os técnicos, com pessoas das empresas que fomentem esse tipo de cuidado a campo, né, porque isso vai ser digamos assim, o auge da suinocultura no sentido reprodutivo. Uma vez que a gente mede, a gente gerencia e a gente pode fazer escolha, usar ou não usar, e ter a capacidade de tomar essa decisão. Hoje a gente simplesmente usa.
Muito bom, muito bom. É o programa de reprodução assistida da Bretanha, né, que monitora tanto, ajuda o cliente a monitorar tanto a parte de durabilidade, a parte de contaminação, né, sempre avaliando. E a palavra mágica é proatividade, é prevenção. Previsibilidade. Né? Previsibilidade. Né? Então, eu acho que esse é o grande mote do negócio, né? E numa época em que se fala tanto em sustentabilidade, em garantir, em usar menos ou produzir de forma mais eficiente, com menor demanda dos recursos ambientais, a produtividade é importante. Quanto melhor eu conseguir maximizar os benefícios de genética, quanto mais eu maximizar a produtividade, menos recursos eu estarei dispendiando. Porque no final das contas, quando você tem um problema de perdas reprodutivas, você tem que recobrir as portas para lá, comer, gerar os dejetos, houve gasto com transporte para não produzir nada. Né? Então, isso está amarrado. Muito bem. A gente está abrindo então a parte das perguntas. Alguns comentários aí que foram em destaque na live, né? Na nossa live. Alguém aqui mandou parabéns para a Bretanha, sempre parceiro conosco nas mídias sociais, então muito obrigado pelo reconhecimento. Compartilhe, a gente está sempre colocando muito conteúdo, compartilhe, curta, compartilhe com suas redes de contatos. Um cliente nos enviou por WhatsApp aqui, sem identificação, né? E a pergunta aqui é bastante interessante, né? De certa forma você deu alguns toquezinhos nisso, mas eu acho que vale a pena entrar um pouquinho mais a fundo. Qual a importância do transporte da dose de sêmen da central até a granja? Qual o impacto do transporte na durabilidade da dose? Muito bem. O transporte ele faz essa conexão, né? E aí tem vários estudos mais recentes, inclusive desenvolvidos aí pelo pessoal das universidades brasileiras, né? E assim, o transporte, da mesma maneira que a conservadora, né, lá na granja precisa ter algumas premissas para poder manter a qualidade da dose que a central produziu, o transporte ele entra com esse mesmo papel, né? Então, ele precisa ter carro climatizado, né, com transmissão automática da informação de temperatura, tanto para o motorista, que é a pessoa que vai conseguir tomar alguma medida, né, para poder parar, para poder intervir, quanto para a gestão da central e ter isso muito bem controlado. A gente sabe que somos um país continental, né, as distâncias brasileiras são enormes quando comparado a outros países e basicamente o transporte aqui no Brasil, posso chutar um número, na casa uns 90% ou mais, né, do transporte de doses acontece via terrestre, né? E aí, assim, a gente acompanha a produtividade aí de uns 70% da suinocultura no Brasil, a gente tem algum tipo de troca técnica e acompanha o dia a dia, e a gente percebe, assim, que tendo essas premissas de um carro de sêmen, com uma boa temperatura, controlado, basicamente a parte da temperatura, né, e sim, sistemas de amortecimento no próprio carro, veículo, é possível ter grandes produtividades, boas produtividades, mesmo com longas distâncias de entrega de sêmen, né. Então isso ainda está sendo explorado, afinal de contas o Brasil acho que é um dos países continentais que faz essa prática no dia a dia, mas a gente não percebe uma influência negativa com relação à trepidação, a esses outros fatores, né, que ainda seguem sendo aprofundados. A gente sabe que tem outros fatores que levam uma carga muito mais importante do que esse tema ainda nos dias de hoje, né, o conhecimento que a gente tem nos dias de hoje. Basicamente, o transporte importante é a temperatura, né, e acho que hoje, como você falou, o Brasil basicamente usa transporte terrestre, mas também a maioria dos carros são corretamente equipados para o transporte, com sistemas de conexão, de informação, né? Acho que o único país que se compara ao Brasil é os Estados Unidos, onde eles têm um outro desafio, que é o inverno. Essa época, no meio oeste americano, os carros, o desafio deles é manter a temperatura para cima, não para baixo, né? Porque aí menos abaixo de zero, menos 5, menos 10, tá? Acho que é importante.
Mais uma pergunta aqui, também da mesma pessoa, né? E aqui eu acho que a pergunta dele é se existe algum equipamento em laboratório específico para análise do sêmen suíno. E talvez aqui seja a questão de durabilidade, de utilidade, né? Mas também acho que é a questão de concentração, né? Então, eu não sei se você quer dar uma palavrinha aqui sobre o laboratório da parceria Bretanha-UPF como um laboratório especializado em análise de sêmen. Sim, sim. Basicamente a gente tem, em termos de equipamentos, vamos chamar assim, né? A gente tem ainda alguns recursos limitados para uso em granja, né? A gente tem visto alguns equipamentos surgirem, sendo desenvolvidos, inclusive até próprio ajustes a sistemas casa que talvez venham a ser aí a nossa, digamos assim, o próximo passo de controle, né? Mas ainda eles não estão disponíveis e tem alguns recursos ainda limitados nos que têm, né? O que a gente pode falar ainda de equipamento, né, Pedro? A gente tem basicamente as premissas de qualidade da parte de contaminação, são protocolos de semeadura de microbiologia normais em alguns meios específicos para sêmen suíno. Isso também a gente desenvolveu, trouxe esse conhecimento para o Brasil, implementou dentro da UPF, né? São protocolos específicos para sêmen, né? E não para identificação de doenças e etc, que tem outro objetivo. E aí, no quesito de concentração, né, Pedro, a gente está com um avanço bastante importante do Brasil, né? Nós acabamos de fazer uma importação do equipamento, né, chamado Nuclear Counter. Ele é um equipamento ouro de análise de concentração. Será o primeiro equipamento disponível ao mercado do Brasil. E esse equipamento dá uma alta precisão na parte de concentração de dose de sêmen, que até então os laboratórios executam para checagem dessa qualidade, né, da dose pronta. Em laboratório, em centrais de sêmen, a gente usa o sistema CASA, né, o sistema de análise computadorizada de sêmen, que tem uma precisão muito, muito bacana. Mas a checagem externa ainda é feita em câmara de Neubauer, né, o princípio dos princípios, vamos chamar assim. E hoje a gente vai ter, a partir de 2023, disponível ao mercado brasileiro também o equipamento Nuclear Counter, o qual ele tem uma alta precisão e hoje, a nível mundial, ele é o supra-sumo nesse tipo de qualidade. Então, nesse sentido aí, a gente tem entrado com uma tecnologia no Brasil. Muito bom, muito bom. Agradecemos a todos os que estiveram presentes, que assistiram a nossa live, que mandaram perguntas, que mandaram likes. Lembrando que toda essa conversa ela vai estar na íntegra lá no canal da Bretanha no YouTube. Então a gente vai estar disponibilizando lá, depois compartilhando o link aí pelas nossas mídias sociais. Agradecer a Kevin pela excelente aula aí sobre durabilidade de sêmen. Agradecer os que participaram, né? Essa equipe aqui do marketing que organiza tudo, deixa a casa toda prontinha para nossas lives. Convidar vocês a todos que em fevereiro voltaremos com as nossas lives. Como eu falei no princípio, vamos trazer pessoas de fora da Bretanha. Eu já conversei com alguns, né, que já aceitaram o convite, é só uma questão agora da organização de agenda. Vamos estar falando aí com pessoas de renome internacional, estar falando sobre interação genética e reprodução, inteligência da informação na produção dos suínos, ESG, liderança e formação de pessoas, entre outros assuntos bastante interessantes, bastante provocativos, atuais e importantíssimos para a cadeia de produção de carne suína. Muito obrigado a todos, compartilhem, nos sigam lá nas nossas redes sociais e nos vemos em fevereiro na nossa próxima live. Obrigado aí, um abraço a todos.